Oi, gente, boa noite. Meu nome é Ashley, mas pode me chamar de Ash só, que eu sei que meu nome é difícil. Eu tenho 21 anos, sou daqui de Campinas, signo de Aquário. Eu sou bailarina e vivo disso, mas fora a dança e tudo mais, eu faço trabalhos voluntários para a Associação da Parada de Apoio LGBT de Campinas. Eu ministro rodas de conversa sobre temas diversos, tudo que vocês pensarem, a gente faz. Além de fazer as rodas de conversa, eu também sou, digamos, não liguem que eu moro numa rua que passam 4 linhas de ônibus, então pode ser que tenham ônibus aí. Então, além de fazer as rodas de conversa da associação, eu também sou meio que um quebra-galho, estou aí para tudo. Também faço trabalho voluntário com a OCP Terra das Andorinhas, fazendo testagens de HIV, AIDS, sífilis e hepatites. E também trabalho na Feira Afromix, para quem não conhece, é a maior feira cultural afro do interior do estado de São Paulo. Eu sou coreógrafa lá e costumo dizer que lá foi minha maior escola, porque a feira existe desde 2004 e eu participo desde a primeira edição. Então, se eu tenho 21 anos, eu participo desde os meus 5. E aí, né, é muita coisa, muito tempo frequentando esse lugar de negritude, de falas, de representatividade. E espero colaborar aqui hoje com vocês. Estou um pouco tristinha. Essa semana foi, acho que de longe, uma das semanas mais pesadas da minha vida. Mas acredito que, com certeza, há males que vem para bem. Então, se por alguns momentos eu der uma segurada no choro, vocês entendem, eu acho. Mas é isso. Eu estou aqui para ajudar e espero ser útil. Vocês perceberam que ela é multifacetas, né? Tipo, ela faz de tudo um pouco. Bom, Eu sou filha do Douglas. Que bom. Achei que você ia esquecer desse detalhe. Não tem como. Bom, mas enfim, acho que essa semana eu já venho, né, num processo, a gente, enquanto associação, já vem tentando há muito tempo discutir sobre o assunto, né? A gente já fez roda de conversa, inclusive, para falar sobre a consciência negra, né? Para falar sobre racismo e tal. Inclusive, a gente trouxe o representante da Afromix para trocar uma ideia com a gente, foi bem legal. Meu lugar aqui hoje é para escutar, é para aprender, como eu aprendo todo dia com ela. E eu acho que nada mais justo trazer alguém que está ativo, né, ativa, real, na luta pelo preconceito, o racismo, todos os dias, como ela. Então, meu bem, o combinado hoje aqui é assim. A gente tem algumas perguntas, né, que o pessoal mandou durante o dia. Eu vou deixar você dar uma introduzida, né, falar um pouco, principalmente o porquê que a gente está aqui hoje e tal. E aí, quando você me der ok, eu faço as perguntas e você responde. Pode ser? Quando você tiver à vontade. Fica à vontade de mandar bala. Estamos aqui hoje porque parece que, enfim, o Brasil acordou para dizer que existe racismo no Brasil e que vidas pretas importam. Por que eu digo enfim? Porque nós estamos aí há, no mínimo, 4 séculos, né? 400 anos, dizendo que nossas vidas importam. E precisou muita coisa acontecer, muita gente morrer, muita gente ser maltratada para que houvesse uma mobilização e que as pessoas olhassem para o racismo da forma que ele é, racista. Ponto. Parece que antes dessa semana acontecer,
a gente encarava, a gente, digo, população brasileira, encarava o racismo como uma coisa muito longe, uma coisa muito longe, distante, assim, no sentido de nunca vai acontecer comigo, nunca vai ser aqui perto de mim, nunca vai ser com pessoas que eu conheço. E aí, depois acho que vai ter alguma pergunta a respeito disso, mas também eu acho que a gente acordou tarde e só acordou porque aconteceu fora do país, porque aqui no Brasil a gente está há muitos anos falando sobre Amarildo, Marielle Franco, Agatha Félix, João Pedro. Aqui em Campinas, 2 meses atrás, Jordi Moura foi assassinado pela GM de Campinas, pela Guarda Municipal, e não houve essa mobilização nem entre os campineiros. Então, precisou acontecer lá nos Estados Unidos, precisou ser gravado. Isso é uma coisa muito importante também, porque o racismo não está pior, ele só está sendo gravado. E que bom que está sendo gravado, porque muitas das vezes quando a gente fala, as pessoas não acreditam. E então eu aceitei o convite para vir aqui nessa live, porque eu acredito que já que acordamos, que eu possa contribuir de alguma forma para que a gente acorde e continue acordado. Porque não adianta a gente fazer uma mobilização uma semana inteira na internet com hashtag Vidas Negras Importam, quando essa hashtag só dura por uma semana e só dura sobre a morte de uma pessoa americana. É isso. Bom, é tudo que a gente já conversou durante esses dias, assim, enfim, eu só tenho que aprender, e eu falei mais cedo para você, né, tipo, para mim é tão louco que as pessoas façam esse tipo de distinção e tal, que assusta, assim. Bom, então eu vou fazer as perguntas, né? Lembrando que essas perguntas não são perguntas nossas, pessoas que mandaram lá no Insta e aqui Pode, no... Rachel. Com certeza, Rachel. Sempre. Vou fazer as perguntas das redes, tá bom, Eloá e Rachel? E aí, assim que eu finalizar, aí vocês mandam, pode ser? Para a gente poder responder? Então, vamos lá. Ó, a primeira pergunta é: existe preconceito inverso? Seria, na verdade, racismo reverso, né? Que é a expressão. A pessoa mandou assim. Tudo bem, a gente responde. O que acontece? Primeiro, antes de explicar o que seria o racismo reverso, lembrando que, dizendo que seria, eu já dou uma dica de que não existe. Mas antes eu quero explicar o que é o racismo. Eu dei uma anotada aqui, sabe? Porque para eu falar bonito, então eu vou dar uma lida. Racismo é toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada na cor, raça, descrença ou origem. Por que a gente fala que o racismo não existe reverso? O racismo ele existe contra pessoas pretas, contra pessoas amarelas, né, que seriam as asiáticas e tudo mais, contra as pessoas indígenas, contra as pessoas albinas, mas o racismo ele não existe contra pessoas brancas. Por que o racismo não existe contra pessoas brancas? Simplesmente porque a supremacia branca é quem oprime durante, assim, séculos, né? O Brasil, ele foi colonizado e pretos e indígenas sofreram tudo que sofreram, foram por causa de pessoas brancas. E a gente carrega isso ainda com muita força. A gente ainda paga por esses dias com muita força. Então, é a mesma coisa de existir heterofobia.
Não existe heterofobia, porque nenhum hétero já morreu por ser hétero. Exatamente pelo motivo de ser hétero. Pelo contrário, muitos gays, né, homossexuais, muitas lésbicas, trans, já morreram. Por quê? Porque heterossexuais mataram. Então não existe heterofobia, não existe cristofobia. Cristofobia. Não existe cristofobia, por quê? Porque a religião dominante é a cristã. Então, nunca vai ver não, né? Nunca viu, pelo menos ainda, pessoas que morreram por ser católicas ou pessoas que morreram por ser evangélicas. Mas a gente vê sempre terreiros de Umbanda e Candomblé sendo invadidos, judeus também sofrem bastante. Então, não existe cristofobia, não existe heterofobia, não existe magrofobia, né? Porque existe a gordofobia, mas não existe a magrofobia. E não existe racismo reverso. Porque os brancos são a supremacia e são eles os opressores. E quando eles sofrem alguma coisa, é por resposta do oprimido. Legal. Posso para a próxima? Pode. Porque o Brasil se revolta muito mais com os casos internacionais, tendo em vista que a gente tem milhares de situações como as que aconteceu com o George Floyd nos Estados Unidos. Então, a gente tem tendência a pagar pau para fora, principalmente quando se fala em Estados Unidos. A gente tem a palavra cumbuca e insiste em falar capoeira. A gente tem a palavra xodó e insiste em falar first. A gente tem diversas palavras assim. A gente tem a palavra retorno e prefere falar feedback. Então, a gente tem essa como é que fala? Essa tendência a sempre achar que o gramado americano, né, norte-americano no caso, é melhor do que o nosso. Então a gente tende a achar que a vida do norte-americano vale mais do que a nossa. A gente se mobilizou muito mais com a morte do George Floyd, e não estou dizendo que não deveria, porque deve, porque foi um absurdo. Não consigo nem falar, que até se eu falar muito, vou começar a chorar aqui, porque até agora eu tô com a imagem de tudo que aconteceu na minha cabeça. Mas do que a gente se mobilizou com as mortes aqui no Brasil. Então, eu acho que é isso. A gente tende a pagar pau para norte-americano. Então, né? Acho que meio que é isso. Sempre vou usar o exemplo de a gente tem a palavra cumbuca e prefere falar tapuer, porque é muito isso. É meio moda, né? Que nem drive-thru. Por favor, sabe? Tipo, fast food. Pelo amor de Deus. Eu não tenho muita paciência, então é meio que isso. Legal. A próxima pergunta, né, ela meio que tem respeito, tem correlação com a primeira pergunta, né? Por que tem o Dia da Consciência Negra e não tem o Dia da Consciência Branca? Acho que eu já respondi na primeira, né? Por causa disso. Simples. Por que existe Dia dos Pais e não existe Dia dos Filhos? Porque por que é considerado, né, no caso, Dia dos Pais um feriado e não Dia dos Filhos? Porque os pais estão ali fazendo o tempo todo pelos filhos. Então, existe um dia que o comércio, enfim, o marketing, escolheu para que os filhos homenageassem os pais, mas os pais homenageiam o tempo todo os filhos. Então, não tem nem porquê de os pais terem um feriado para presentear os filhos, por exemplo, entendeu? E é meio que isso. No Dia da Consciência Negra, a gente tem esse dia para lembrar que a gente precisa de igualdade de direitos, a gente precisa de uma série de coisas que pessoas brancas têm e a gente não tem. Então, não tem uma razão para ter Dia da consciência branca, assim como não tem razão para existir
dia do orgulho hétero, assim como não, sabe, não faz sentido, porque oprimido é oprimido, opressor é opressor. Por que ter cotas raciais, já que todos temos a mesma capacidade? Então, vou dar uma respirada aqui. Cotas raciais é um tema muito delicado, né? Porque, então, vamos lá. Uma pessoa branca, isso, assim, primeiro a gente fala do social e depois, né, em questão de classe social. Depois a gente fala de cor e etnia e tudo mais. Uma pessoa que tem uma classe social maior, um adolescente, no caso, por exemplo, ele vai para a escola, ele acorda, vai para a escola de carro. Na escola, ele estuda com diversos materiais, com tablet, computador, livros, estão 100% disponíveis para ele. O material dele está sempre em dia, nunca está nada faltando. Aí chega na hora do intervalo, ele tem dinheiro para comprar lanche, então tem essa coisa. Chega em casa, ele almoça e fica o dia inteiro coçando. Quando, no caso, não tem que estudar, porque a única obrigação dele é estudar, então às vezes ele estuda em casa. Ok. Uma pessoa da favela, ela pega 2 ônibus para chegar na escola, já começa aí o negócio, sabe? A pessoa pega 2 ônibus para chegar até a escola, não tem tablets, computadores, os livros male estão disponíveis, e os que estão disponíveis não são todos um material excelente, porque aí a gente já começa a falar de escola pública, e a gente sabe como é a defasagem e o sucateamento das escolas públicas. E chega na hora do intervalo, não come nada, porque muitas vezes não tem dinheiro, muitas vezes a escola mesma não tem merenda. Isso é uma coisa muito importante ressaltar. Sai da escola, vai direto para o trabalho. O jovem periférico, ele não tem a opção de só estudar até completar o ensino médio. O jovem periférico, ele estuda e trabalha. E tudo isso pegando 2 ônibus por dia, tudo isso comendo de forma conturbada e tudo mais. Então, só aí a gente já tem o rico na frente do pobre. Beleza? Beleza. E as cotas raciais vêm com o intuito de pagar uma dívida. Porque quando a princesa Isabel se fez de boazinha lá, todo mundo acha que ela foi a salvadora da pátria, o que ela fez? Ela assinou a abolição da escravatura e ela achou ali, eu acho que achou, né, eu espero, ela achou ali que eles estariam livres, as pessoas escravizadas estariam livres e que assim, então, teriam uma vida meio que ok. Essas pessoas não tiveram o mínimo nem de instrução, porque essas pessoas não sabiam ler, não tiveram casas, não tiveram, tipo, nada de estrutura. Quando elas, foi assim que... Nossa. E foi assim que as favelas foram construídas, porque as pessoas foram jogadas e tudo mais. E aí, automaticamente, as pessoas pretas tendem a ter serviços, como que fala? Não sei se é secundário que fala, mas serviços, se a gente colocar uma pirâmide assim, né? Tem os serviços aqui, que são as costureiras, as cozinheiras, empregadas domésticas, os pedreiros e tudo mais. E lá em cima tem as pessoas mais ricas. Então, como as pessoas foram jogadas sem nenhuma instrução e tudo mais, essas pessoas ficaram na parte de baixo da pirâmide. Sendo assim, não só nos empregos, mas também nas faculdades, a gente tem a supremacia branca. A maior parte das faculdades e dos empregos, com um nível um pouco maior, é inteiramente branca. E aí, quando vem as cotas raciais para a faculdade e para emprego, é para que, além de a pessoa ter a cota por classe social, porque é mais pobre e tudo mais, já tem essa defasagem,
ela tem a cota racial para que esses lugares tenha mais acesso de pessoas pretas. E as cotas não são injustas porque não são para sempre. Quando a gente achar, ok, estamos no mesmo nível, a gente simplesmente vai abolir, porque aí não vai precisar mais das cotas. A gente tem as cotas para que possamos ingressar e para que seja meio que pago, sabe? O que os meus bisavós, por exemplo, não tiveram. Porque se eles soubessem ao menos ler, seria uma coisa interessante, mas nem isso. E a gente ainda tem uma situação bem, assim, complicada. Mas eu espero que daqui a uns 70 anos que as cotas sejam... que a gente não precise mais. Igual, a Unicamp é o quê? Uma universidade pública. Você vai na Unicamp, se você encher em cada curso uma mão com alunos pretos, R$ 100. Mas não tem. Exatamente por isso. Mesmo com cotas, a gente ainda não chega na faculdade. Mesmo com as cotas. Então, é isso. E ainda assim tem branco que se inscreve na cota. Pra você ver como que branco é sacana. Não se ofenda, mas é mesmo. Até porque as cotas não é simplesmente dar, né? Não dou a cota. As cotas não são vagas que são dadas, né? As pessoas têm que fazer provas. Não, e é um absurdo falar que são vagas dadas, porque quando você vai ver lá tudo bonitinho no estatuto e tudo mais, é meio ponto. É meio ponto. Tipo, ou seja, se e você não quem for reclama, capacitado, geralmente, não se forma pedindo cola para cotista. louco, né? Babado. Bom, como saber se um ato racista foi estrutural ou de fato proposital? Vamos lá. Tem vários tipos de racismo. É melhor explicar os tipos de racismo e tudo mais, a gente tentar entender. Existe o racismo cultural, que é o racismo que coloca uma cultura maior do que a outra, que acha que uma cultura é maior do que a outra. Isso vale para religiões, vale para músicas, filmes e tudo mais. Eu já conheci gente, por exemplo, que não assiste o filme se tiver algum ator negro como protagonista. Isso é um racismo cultural. Tem o racismo institucional, que aí é o racismo que vem nas empresas. Por exemplo, eu, Ashley, eu não trabalho com serviço convencional. Mas, se eu trabalhasse, eu não colocaria de forma alguma a minha foto no meu currículo. Porque existe grande possibilidade de, só pelo fato de eu ser uma pessoa preta, a empresa não me contratar. Geralmente, isso para pessoas, para trabalhos que lidam com o público e para trabalhos que são cargos grandes. Eu não colocaria minha foto no currículo, porque senão eu provavelmente não teria essa vaga. Então, esse é o racismo institucional. É o racismo, inclusive, que calcula dados. Por exemplo, essa empresa aqui tem 100 funcionários. Quantos desses funcionários são pretos? Aí tá lá, 3 funcionários de 100. E por que desses 100, só 3 são pretos? Aí começa o estudo para saber por que desses 100, só 3 são pretos. E aí a gente chega no racismo institucional. E provavelmente essas pessoas não foram contratadas pela qualidade do serviço delas. Provavelmente a imagem fica muito adulta. E o racismo estrutural, tem mais tipos de racismo, mas eu vou falar aqui esses 3. E o racismo estrutural é aquele que a vida toda a gente aprende e a gente não acha que vai ofender. Por exemplo,
Ah, eu acho lindo o seu cabelo. Eu até queria ter um cabelo duro, assim. Aí você fica, tá achando bonito ou você tá xingando? Por quê? Porque é racismo? É. Só que essa pessoa provavelmente não teve a instrução de que o cabelo não é duro. O cabelo é crespo. Existe uma palavra para esse cabelo, existe um nome para esse cabelo. Mas ela aprendeu e tudo mais. Então, existe o racismo estrutural que muitas das vezes não vem com o intuito de ofender, mas ofende. E para diferenciar se a pessoa quis ofender ou não, você pergunta para uma pessoa preta o que ela achou, porque às vezes é muito comum, assim. Às vezes pode ser que a pessoa tenha se ofendido, ou pode ser que tenha passado batido também. Mas para uma pessoa branca perceber se o que a outra pessoa falou foi racista ou não, se foi no intuito ou não, geralmente tem a ver com o tom de voz da pessoa, com a colocação que ela fez na frase. Vai muito disso. Legal. Acho que uma coisa que eu aprendi com você, né, e que, tipo, para mim era normal, era como se eu realmente estivesse elogiando, né, e eu estava elogiando de uma maneira errada, e você me ensinou por exemplo, nossa, que preta linda, Uhum. linda, né, É, ou... quando para uma pessoa branca, você não fala, ai, que branca linda. Isso é um racismo estrutural. Por quê? Porque a gente aprende desde pequeno que o preto está relacionado a feio. Então, quando você vê uma pessoa que os traços se destacam, que tem um cabelão, que se veste bem e tudo mais, automaticamente você tende a falar que ela é uma preta bonita, que ela é uma negra bonita, e não que ela é só bonita. A gente tende a destacar que ela é uma preta bonita. Ela é preta, mas ela é bonita. Tô E a falando gente muito alto? acaba fazendo isso muito, né? A gente acaba fazendo isso muito. Sim. Tá, é o lance da estrutura mesmo. A gente Uhum. aprendeu assim e acaba fazendo isso. Então, quando você começou a me corrigir, me orientar, tipo, depois você começa a prestar atenção muito nas coisas que você fala sobre, né? Uhum. É muito, para mim, muito bom, porque eu me sinto que eu não estou mais ofendendo, né? Pelo menos eu estou me Uhum. policiando para não ofender nesse sentido. Pelo menos, mesmo que indiretamente. Uhum. Legal. Quando identificado um ato de racismo, o que fazer? Depende. Se você fica muito ofendida e tudo mais, você tem duas saídas. Ou você desce o cacete, ou então você vai numa delegacia e denuncia. Vai na delegacia. Vai na delegacia. Eu acho que o poder da internet atualmente tem sido muito bacana. Então, além de denunciar numa delegacia, eu também gostaria de fazer publicações na internet e tudo mais, porque de repente, se for um funcionário de uma empresa, essa empresa, se depender de mim, ela vai falir. Não quero que nenhum dos meus pisem mais nessa empresa. Eu sou bem dessas. E a gente fala de ir à delegacia, mas muito certamente, e muito provavelmente, aliás, essa pessoa que já vem ofendida e machucada de uma situação anterior vai se machucar um pouco mais lá, né? Não que talvez seja uma regra, mas vai É acontecer uma de outra novo, coisa também. É né? muito, é muito complicado, porque preto no Brasil só se ferra, não vou falar palavrão. Só se ferra. Por quê? Porque quem mais mata é quem? É a polícia. E aí, quando você sofre uma questão de racismo, você tem que reclamar para quem? Para a polícia também. Ou seja, vai para a internet. Vai para a internet. Se você tiver com um psicológico bom, entendeu? Você faz tudo.
Ele faz tudo. Eu, uma vez, fui parada na porta do banco, na porta giratória do banco. Amada, eu fiz um barraco, mas um barraco, porque o guarda falou: ai, moça, tá travando, não sei o quê. E eu vendo que ele tava ali com o botãozinho apertando pra porta travar. Aí eu falei: moça, eu não tô com nada, só tô com meu cartão na mão, de chinelo, de rasteirinha, né, de vestido e tal. Só que meu cabelo tava desse tamanho, porque eu não sei se vocês já viram, mas eu tenho um cabelo desse tamanho. Aí ele falou: ah, então deixa eu ver o que tem no seu cabelo. Amada, comigo, não, foi com a pessoa errada. Eu dei um barraco naquele banco que a porta destravou na hora. Foi assim, chamei gerente, aí o gerente mesmo pegou e chamou a polícia, porque o gerente também achou aquilo incabível. E é isso, sabe? Roda baiana. Sim. Muito bem. Eu não tenho problema com isso, porque eu já vim com essa coisa da militância enfurnada dentro de mim, entendeu? Eu também tive uma criação muito boa e, sabe, esse negócio tá em mim. Mas, por exemplo, o que acontece com meu irmão abaixa a cabeça e chora. O meu irmão já tem uma personalidade, meu irmão não veio com a militância dentro, entendeu? Então, o que eu aconselho para ele? Fala para mim que eu mesmo vou lá e desço o cacete, ou então eu mesmo faço a denúncia, entendeu? Entendi. E se, por exemplo, eu acho que não tem aqui, mas agora me ocorreu essa dúvida. Se, por exemplo, eu, pessoa branca, né, com todos os privilégios possíveis, presencio um ato de racismo. Entra na frente. Melhor coisa que você pode fazer para quebrar um racista é você, enquanto pessoa branca, mostrar que não é vitimismo, que realmente é grave o que a pessoa está fazendo. É a melhor coisa. Então eu, enquanto branco, posso ajudar naquela situação. Eu não vou estar querendo me apropriar ou tomar um lugar de fala que não é meu. Não. Inclusive, a gente teve uma ação super legal a respeito do George Floyd, porque os pretos se revoltaram e fizeram queimar a delegacia e tudo mais, e as pessoas brancas que não podiam fazer muita coisa, mas também acharam um absurdo o que aconteceu, fizeram uma corrente, você chegou a ver? Deram todas as mãos e fizeram uma corrente em volta da delegacia para que os policiais não pudessem ir lá intervir no incêndio. Ou seja, aí é mais uma outra coisa que é para a gente perceber mesmo que a polícia não gosta de preto. Porque as pessoas brancas estando lá, eles não fizeram nada porque machucaria as pessoas brancas. E que bom que essas pessoas brancas tiveram consciência de que realmente elas não seriam machucadas pelos policiais porque eles são racistas e tiveram a iniciativa de pegar e ir lá e fazerem a corrente, porque não tem o que fazer, eles estão revoltados. Eu acho que... E não estão revoltados por pouca coisa, é uma vida. Ontem o menino lá foi morto, jogado do nono andar, jogado não, né, porque ele caiu, mas foi colocado no elevador até o nono andar, caiu, morreu, a mulher que fez tudo isso pagou 20 mil reais e saiu. A vida dele valeu 20 mil reais, é muito pouco. É um absurdo, né? É um absurdo. Mas eu acho importante falar que eu imagino que deve ser como as questões LGBT, né? A gente precisa fazer, ir à delegacia, notificar, fazer boletim de ocorrência, porque a gente tem que ter números. Só se consegue políticas públicas através de números, né? Então, eu não sei nem como falar, mas tipo, deve ser, você já tá ali super machucado e tal, mas não deixe de ir, porque e denuncia se acontecer lá também, né? Mas registra, porque eu acho que é através daí que a gente pode continuar trabalhando e lutar por políticas públicas que, sei lá, resguardem de alguma forma. Sim, dói. Eu sei que dói. Mas vai. Porque
É sobre, sabe? Alguém Eu precisa acho que parar. você... Desculpa. Alguém precisa parar esse povo. E às vezes você não consegue salvar o mundo. Eu tenho esse problema e sei que você também tem. De querer salvar o mundo, de querer abraçar tudo e tudo mais. E é impossível isso. Mas o mínimo que você faz, provavelmente, tipo, pelo menos impede que isso não aconteça com outra pessoa, sabe? Porque É eu falo, aquilo. É aquilo de não conseguir cuidar de todo mundo, mas do máximo, do número maior possível, né? sim. Tipo, a gente não consegue cuidar de todas as dores e sarar todas as feridas, mas talvez a gente consiga cuidar e sarar algumas, e que já é muito, porque essas pessoas Uhum, que foram cuidadas hoje vão cuidar amanhã. E a sim, gente vai formando aí uma corrente imensa, né? total. Acho que você já respondeu a próxima pergunta, né? Quando você me fala sobre a questão, eu enquanto branco privilegiado, interferir nessa questão. Mas a pergunta é: É, preciso ser preto para lutar contra o racismo? não, justamente, você, enquanto uma pessoa branca, tem o dever de lutar contra o racismo. Porque é muito mais sobre você do que sobre mim. Muitas vezes você, enquanto pessoa branca, consegue fazer muito mais, tendo um diálogo com a sua família, para que outras pessoas pretas não, não sofram, do que eu, por exemplo, que estou apenas reivindicando o meu direito de ir, de vir, de viver. E é sobre, sabe? É E isso. isso é muito real o que você está falando. Porque, às vezes, o simples fato de. E eu já presenciei isso, de, por exemplo, uma pessoa preta foi lá e se colocou, falou sobre uma determinada situação. Necas de Bitibiriba, tipo, ficou tudo certo, né? Ninguém deu muita atenção. Aí vai uma pessoa branca, fala E fala a mesma coisa. praticamente a mesma coisa, e aí a fala da pessoa branca parece que tem uma importância maior, um significado maior, e uma relevância maior. O que é, Racismo tipo. estrutural. É, E aproveitando esse gancho, inclusive, de você como pessoa branca pode potencializar muito mais, queria usar o exemplo agora que surgiu, né, a hashtag Vidas Negras Importam. O meu Instagram foi assim, virou um inferno de gente me desafiando a marcar mais 10 pessoas com a hashtag Vidas Negras Importam nos stories. E o que eu tenho para falar para essas pessoas? Lindos, é sobre mim que vocês estão falando. Eu sei que vidas negras importam e eu digo isso desde que eu nasci. Toda a minha existência eu tenho dito isso. Então, agora que vocês acordaram, potencializem isso entre vocês. Se é para marcar 10 pessoas, marque 10 pessoas brancas. Não tem por que marcar 4 pessoas brancas e 10 pessoas pretas, sabe? Porque você tem que potencializar isso entre as pessoas brancas. As pessoas pretas sabem que vidas pretas importam. real. Já já a gente vai deixar o pessoal perguntar, porque acho que eles já devem estar furiosos com a gente. Mas, assim, você acha que o caso do Floyd, ele traz, de certa forma, pela forma brutal, desumana e... Ai, sei lá, eu chorei vendo aquilo porque eu acho de uma falta de humanidade, de sensibilidade extrema. Ok. Vou lá, independente de quem seja. Se é o papel da polícia averiguar uma determinada situação, mas faça isso com o mínimo de humanidade possível. Né? Como que eu coloco um joelho em cima do pescoço de uma pessoa, a pessoa está gritando, chorando, dizendo que está ficando sem ar, e tá legal. Tem fotos do cara com a mãozinha no bolso e tá tudo lindo e maravilhoso.
é desesperador aquilo, dá vontade de entrar no celular e arrancar o cara de lá, porque é o mínimo de sensibilidade possível, eu acho. Enfim, mas você acha que isso, de certa forma, ou diretamente falando, é um grito de socorro, não dá mais, a gente não aguenta mais, a gente está no limite, são, como você disse, quase 500 anos nessa luta e que é incessante, não acaba. Então, o caso do George Floyd, ele foi bastante repercutido e sensibilizado porque foi filmado. Mas a gente tem casos aqui no Brasil que foram tanto quanto, só que não foram filmados. Por exemplo, 2 semanas atrás, ou uma, não me recordo ao certo, o João Pedro estava brincando dentro da casa dele, cumprindo a quarentena, a polícia entrou dentro da casa dele, até redundante, mas eu quero explicar mesmo, que entrou dentro da casa do menino, atirou, levou ele de helicóptero sem autorização dos pais, e o menino foi encontrado só no dia seguinte já no necrotério. Então, assim, imagina se tudo isso fosse filmado, sabe? Isso daí parece cena de filme pra mim. Eu nem consigo imaginar isso perto de mim, sabe? Nem consigo. E o do George Floyd, eu também não consigo imaginar perto de mim. Ainda bem que foi filmado, porque a gente não acreditaria, sabe? E tão ruim quanto o policial que matou o George Floyd, eram os policiais que estavam em volta e não fizeram nada. Porque pessoas neutras também ajudam para que isso aconteça. Por isso que a Viola Davis, ela diz que não basta só não ser racista, tem que ser antirracista. Porque a partir do momento que você tem o privilégio branco e tudo mais, ainda mais em cargo de autoridade, se você pode evitar certos tipos de situações, coisas com pessoas pretas, você deve fazer isso. Você não pode deixar que aconteça até a pessoa morrer. Eu ainda vou um pouco além, gente. Eu acho que eu falaria dos policiais, os demais que estavam lá, e falaria da população também, porque eu acho que numa situação dessa, muito certamente eu iria para cadeia, porque eu não ia aguentar ver aquilo simplesmente e, tipo, pegar o celular para filmar. Embora é muito importante que essas ações sejam filmadas e transmitidas para o mundo, né? Mas, na boa, é muito louco imaginar ver uma situação daquela e simplesmente só gritar. Vai, empurra o cara, pelo amor de Deus, faz qualquer coisa. Tenta salvar aquela vida. É o mínimo, é uma vida. Então, se fosse pessoas brancas que estivessem ali ao redor, não vi as pessoas brancas que eram brancas, que eram pretas, que estavam ali ao redor, pessoas brancas tinham o dever de fazer isso. E pessoas pretas, se tivessem tentado, seriam 2 mortes. Sim, isso eu concordo. Eu acho real, exatamente. E eu estou falando exatamente das pessoas brancas que estavam ali, porque se eles estavam fazendo aquilo com uma pessoa preta, imaginam o que eles fariam com os demais, né? Mas eu acho que nós brancos, precisamos tomar como amor ao próximo, é o mínimo. É o mínimo, é amor ao próximo, é respeito, pelo amor de Deus. Enfim. Você falou sobre o caso do João Pedro, a gente teve o caso da Ágata, né? Mas o caso do João Pedro, que é mais recente, eu ainda me assustei com um vídeo que surgiu, que eu não sei de onde veio, de algumas pessoas tentando dizer que ele fazia parte do tráfico, né? E nitidamente é só você olhar para o vídeo e você ver que não é ele, tipo, não é ele. Então, assim, o que já é muito ruim, as pessoas deixam muito pior, porque ou quer justificar o quê, né? E independente que fosse, aonde que entra o direito da polícia entrar e fazer o que fez, né? E aí as pessoas acabam deixando muito pior ainda o que já está muito ruim. É sobre.
Outra coisa que eu acho que, assim, eu queria ler uma frase rápida que foi dito por uma pessoa preta e que... Peraí que o ônibus vai passar. Quem vai passar? O ônibus. Não, eu não ouço. Nem deu para escutar. Ai, menos mal, porque eu não tava te ouvindo, não. Mas vai. Ah, então. E a gente... foi uma fala que teve grande repercussão essa semana, né? Aliás, as falas dele sempre têm uma repercussão imensa. A gente já falou sobre isso e eu queria que você trouxesse para as pessoas, queria pedir que você trouxesse exatamente o que você me trouxe, porque de certa forma você me fez ver a situação de uma maneira que eu nunca imaginei ver, assim, enxergar. O presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo, classificou o movimento negro como escória maldita que abriga vagabundos e chamou Zumbi dos Palmares, símbolo da resistência negra no Brasil, escravocrata, de filho da puta que escraviza pretos. Que escravizava. Camargo também manifestou desprezo à agenda da consciência negra, chamou uma mãe de santo de macumbeira. Ah, você jura? E prometeu botar na rua diretores da autarquia que não tiverem como meta a demissão de um esquerdista. As afirmações foram feitas durante reunião com 2 servidores no dia 30 de abril. O áudio dessa reunião foi encaminhado para a Procuradoria da República do Distrito Federal, juntamente com um pedido para que Camargo responda à Justiça por improbidade administrativa. Enfim, tem umas outras falas aqui, mas assim, o que falar sobre uma pessoa preta que tem esse pensamento? Não, primeiro que ele em si, nem considerando que ele é uma pessoa preta, ele em si, ele já é um desserviço, esse cara. O que você pediu pra eu falar é do escravo da casa e do campo? Sim. Então, a gente tem 2 termos, que é escravo da casa e escravo do campo. Por quê? Na época da escravidão, o que acontecia? Existia as pessoas escravizadas que trabalhavam na casa e as pessoas escravizadas que trabalhavam no campo. As pessoas do campo eram as pessoas que apanhavam no poste, eram chicoteadas, as pessoas que passavam horas e horas a fio nas plantações de algodão, nas plantações de café, que, que apanhavam, tomavam as chicotadas e depois eram jogados na salmoura. Eram essas pessoas escravizadas. Do outro lado, tinha os escravizados da casa, que era geralmente o capitão do mato, por exemplo, as amas de leite, as cozinheiras, que eram as pessoas que viviam dentro da casa grande. Geralmente, essas pessoas que viviam dentro da casa grande, elas não eram maltratadas, né, como os outros. Então, quando os do campo disseram, vamos fugir para os quilombos e tudo mais, os escravos da casa pegaram e falaram, não, imagina, a gente deve gratidão a eles, não sei o quê, a gente está vivendo uma vida boa, nada falta pra gente, a gente se alimenta super bem, não sei o que e tal. E então a gente diz que até hoje existem escravos do campo e existem escravos da casa. Por quê? Um exemplo que eu gosto muito de citar é aquele Hélio, que é aquele preto que vive seguindo o Bolsonaro. O Bolsonaro finge que os dois são melhores amigos para dizer que não é racista. O Hélio é um escravo da casa. O Hélio tem o Bolsonaro com esse sentimento de escravidão. De escravidão não, de gratidão. E quando ele vê outras pessoas dizendo que não tem os direitos garantidos e não sei o quê, que Bolsonaro é racista e tudo mais, ele vem com o mesmo pensamento dos escravos da casa. Porque ele diz, não, mas eu sou tratado super bem pelo Bolsonaro.
Bolsonaro não é racista porque ele me trata bem. Bolsonaro não falta direito para essas pessoas porque eu tenho esses direitos quando eu vou na casa do Bolsonaro. Para ele é tudo ok. E esse Sérgio Camargo, que é o de serviço, é mais ou menos a mesma coisa. E é muito interessante destacar que o fato de eu ser preta não significa que eu vá sofrer todos os tipos de racismo que uma outra pessoa sofre. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa trabalha numa área. Então, é um desserviço que ele faz, porque o fato dele não sofrer, talvez, porque às vezes ele nem sabe que sofre, né? Para ele, ele trata como ele neutraliza essa situação. O fato dele não sofrer não significa que outras pessoas não sofram. E ele finge que as pessoas não sofrem para estar sempre ali, direita e tudo mais. E, assim, ninguém tá falando para ele ser esquerdista nem nada, mas deslegitimar o sofrimento das outras pessoas é muito grave. Por isso ele é um desserviço para a sociedade, não só para a sociedade preta brasileira, mas também para a sociedade em comum. Porque ele não se importa com a dor do outro. Só porque ele não sente. Tá bom para ele, tá bom para todo mundo. Pessoal, quem queria fazer perguntas, a Axé, a Eloá, vocês ainda querem fazer ou a gente já fez por vocês? Meu Deus. O Felipe. Houve o exposé de candidatos que burlaram as inscrições nas universidades públicas e se formaram em cima de cotas raciais. O pior é que são pessoas de alto nível monetário. Então, a partir disso, surge uma dúvida. O branco que provavelmente discorda das cotas e utiliza ela para ter méritos, mesmo sem ter, contribui para a perpetuação do racismo? Com certeza. Com certeza. E aí a gente se pega no quê? Numa contradição. Porque eles negam o tempo todo a necessidade das cotas. E quando as cotas são aplicadas, eles burlam. Então, perpetua aí mais uma vez a questão do racismo, com certeza. Isso. Qual que é a pergunta dela? Cotas raciais são necessárias porque as oportunidades para chegar na faculdade são diferentes. Acho que é isso, né? Sim, Elô. E assim, não só para chegar na faculdade, mas depois da faculdade também. Tá? Eu conheço pessoas que são formadas e não trabalham na área porque não conseguem emprego depois da faculdade. Na própria área e pelo motivo de serem pretos. Então, é como se fosse uma corrida. Se a gente fizer uma corrida com pretos e brancos, assim, todos numa linha reta, e cada um puder dar um passo a partir dos privilégios que eu disser, quem chega primeiro sempre vai ser uma pessoa branca. E nisso eu nem preciso falar de privilégios assim muito extremos. Mas, por exemplo, quem aqui foi criado com pai e mãe dentro de casa? Provavelmente as pessoas brancas, as pessoas que vão dar esse passo para frente são as pessoas brancas. Aliás, eu vi um vídeo essa semana que é meio que acho que é uma dinâmica, não sei. Não sei se foi desse vídeo que você estava falando em si, que é um professor de educação física, se eu não me engano, e tal. Já vi. É muito revelador, né? Se você for parar para analisar ele bem um pouquinho que seja, você já vai entender muita coisa. Sim, e tudo que ele fala ali não tem absolutamente nada a ver com coisas, atitudes que a pessoa tenha tido, o tanto que ela tenha estudado, não tem nada a ver. São coisas assim. Eu, por exemplo, você já veio aqui no quintal da minha casa, né? Quando tem festa, é cheio de preto. Se você fizer uma corrida entre as próprias pessoas pretas, colocar numa linha reta e falar quem aqui foi criado por pai e mãe, 2 ou 3, no máximo, vão dar esse passo para frente. Isso é muito surreal, é muito.
assim, verdadeiro, sabe? Tem. Tem mais alguém que quer perguntar? Acho que as pessoas desistiram. Tem uma pergunta. Antigamente chamar uma pessoa de preta era ofensa, pois se dizia que preto é cor e negro é raça. Parece que isso mudou e hoje é certo chamar de preto. Fiquei confusa. Pode explicar? Posso. O que acontece? Vamos lá no primeiro que vou explicar o que é a palavra negro, de onde a palavra negro veio. A palavra negro veio de necro, do latim. Necro vem de necrotério, morte, fúnebre, essas coisas. Se a gente pegar outro idioma que tenha essa origem, né, da palavra negro em outras línguas, também vai ser relacionado a tudo de ruim, tudo de maléfico, tudo de péssimo vai ser atribuído a essa palavra. E guarda essa informação. No IBGE, o IBGE ele classifica branco. Nossa, eu levanto essa mão, aparece a outra. Vai para cá. Brancos, amarelos, indígenas, pardos e pretos. É assim que o IBGE classifica. E na parte étnico-racial, negro tem pardos e pretos. Vou fazer daqui que é mais fácil, né? Tem pardos e pretos na parte negro. Então é classificado como negro, pardos e pretos. Só que a gente tem tido uma reflexão, assim, né, dessa palavra negro, porque a gente já estudou e viu que em outras línguas é atribuídas a coisas ruins e tudo mais. Então, tudo bem chamar uma pessoa de preto. Mas também tudo bem chamar uma pessoa de negra. Não tem, assim, ninguém vai sair te batendo por chamar uma pessoa de negra. Agora, mulata, mestiça, moreninha, são coisas assim que ofendem mais. Porque parece que você não reconhece o que a pessoa é. Como se fosse uma vergonha o que a pessoa é. E a gente não tem vergonha, não. É preto mesmo, pronto, sabe? E tem uma questão também que é do colorismo. O que o colorismo diz? O colorismo diz que são negros pessoas pretas e pardas e que todo esse grupo de pessoas negras sofrem racismo. Porém, a pessoa que tem a pele mais pigmentada, ela vai sofrer mais. Então, até dentro do grupo de negros, a gente tem privilégios, né? As pessoas mais claras, que hoje estão chamando, né, de light skin, que eu também acho um desserviço, porque a gente mais uma vez está pagando pau para branco. As pessoas negras de peles mais claras têm mais privilégios do que as pessoas retintas. Eu não sou nem negra de pele clara e nem uma pessoa retinta, porque retinta é aquela pessoa que tem a pele bem escura, que o subtom dela, maquiadores que estiverem aí sabem do que eu tô falando, o subtom dela chega a ser até mais pro azulado, esverdeado e tudo mais. São essas pessoas retintas. Eu sou só pretinha mesmo. Eu consegui responder? Falei demais. Não sabia dessa classificação que você acabou de dizer. Como que é o nome? Pessoas que são pretas, menos escuras, sei lá, mais claras, não sei. As mais escuras são retintas e as mais claras estão chamando agora de light skin. Mas entre light skin e pardo, eu prefiro falar pardo ainda. Eu acho que ainda falta criar uma palavra brasileira para isso, sabe? Ah, e tem outra coisa também. Eu sou contra a tudo que eu vá falar para minha vizinha, Dona Maria, aqui, que não tem a quarta série completa, e ela não vai entender. Ou seja, light skin. Se eu falar para minha vizinha que ela é light skin, ela vai entender? Não vai estar entendendo. Então, eu sou contra a americanização da língua portuguesa, sabe? Acho que a gente precisa de palavras brasileiras. Sim. Que todo mundo entenda, né? Nossa, total. Até eu fico perdida.
Tem alguém mais que quer perguntar alguma coisa? Olha, 1 hora de live. Você viu? E assim, passou super, super Super rápido, rápido. super Sim. gostoso escutar você falando. Bom, eu só queria. Você quer falar mais alguma coisa? Você quer trazer alguma coisa que você julgue de grande de importância, Deixa eu que ver. você não conseguiu colocar? Ah, queria dizer que existe racismo também dentro do meio LGBT. Eu fiz uma roda de conversa a respeito disso, mas para quem não foi, eu já deixo aqui também um conteúdo super bacana, sabe? Me chamem para dar a roda de conversa onde vocês moram, mas eu vou adorar. Para dizer que, por exemplo, um homem negro gay, ele é julgado quando ele é passivo, porque a gente também tem a hipersexualização do corpo negro. Sempre uma pessoa preta tem a obrigação de ser ativa. Sempre uma pessoa preta tem a obrigação de fazer coisas que... Até tem uma poesia do... Ai, é João alguma coisa o nome dele, depois eu deixo o link e tal. Que ele fala que branco é bonito ser gay, mas preto é feio ser viado. Porque a gente, até para isso, a gente tem nomenclaturas diferentes de acordo com raça. As travestis também. Ah, aliás, deixa eu falar da sinergia da vulnerabilidade, que eu aprendi isso ali, eu fiquei um nojo. É assim. Existe uma pirâmide, pensa numa pirâmide. É uma pirâmide, tá? Não é uma pirâmide. Na parte de baixo dessa pirâmide, vamos colocar as pessoas... Um homem branco, cisgênero, heterossexual, cristão, tá? Nessa parte de baixo da pirâmide. Aí em cima tem a mulher branca, hétero, aí vai... Enfim, na ponta dessa pirâmide, né, que a gente vai ter aqui, na ponta dessa pirâmide, nós temos as travestis pretas, retintas, no caso, são dessas que eu estou falando. Travesti, preta, retinta, de religião de matriz africana, né? Ou umbanda, ou candomblé, enfim. Lésbica, ou, sei lá, bissexual e tudo mais, que aí, né, sexualidade diferente de gênero. E, o que mais que eu falei? Pobre. Essa é a ponta da pirâmide. Entra aqui. Só que, no caso de privilégios, só que essa pirâmide, ela é ao contrário. Quem segura a sociedade é a travesti preta que está aqui na pontinha. Hoje a gente tem gays mesmo, quero falar bem a sigla G, na parada, no orgulho e tudo mais, gays brancos, de, assim, de classe média e tudo mais, gritando orgulho, porque uma travesti preta, retinta, começou tudo isso. Então, as travestis pretas, retintas e tudo mais estão na ponta da pirâmide, segurando toda a sociedade nessa questão de privilégio. Isso se chama sinergia da vulnerabilidade. Aprendi com a Lia. A Lia da Alcipe, da Terra das Andorinhas, sempre ela, Alexandre, sempre ensinando, né? Ah, falando nisso, outra coisa que eu aprendi através da Lia, porque a Lia abriu portas para mim que eu achei que eu nunca ia ter, sabe? De assistir palestras a respeito de saúde e tudo mais. Lia, se você estiver assistindo, eu te amo. Aprendi numa palestra da Lia que as pessoas mais propensas a terem HIV são homossexuais, homens homossexuais, trabalhadoras do sexo, travestis e mulheres pretas. Aí eu fiquei pensando, né? Trabalhadoras do sexo, a gente entende, porque elas estão expostas a isso o tempo todo. Travestis, a gente entende, porque 90% das travestis são sujeitas
a estarem trabalhando com sexo. Por quê? Porque a gente tem problema com empregabilidade LGBT, não é verdade? Também fiz uma roda de conversa sobre isso. Coisa que arrasta pra cima e vai pra lá. Aquela louca, né? E eu tava falando? Perdi. Né? Você estava falando sobre as probabilidades de algumas. Então. As trabalhadoras do sexo, as travestis, que estão trabalhando com mais sujeitos a estarem trabalhando com isso, porque 90% trabalha com sexo. Os homens gays, a gente sabe, porque assim, né? Antes eu achava que era coisa da cabeça do povo, sabe? Mas aí eu comecei a frequentar as boates, que tem dark room e tudo mais, e aí eu descobri por que os gays estão nessa lista. E as mulheres pretas, aí eu fiquei. Por que tem a ver as mulheres pretas e tudo mais? E aí, fui estudar um pouco mais a respeito e descobri que é simplesmente porque mulheres brancas ficam, namoram, noivam e casam. Mulheres pretas ficam, raramente namoram, muito mais raramente noivam e muito, muito mais raramente casam. Quantos casamentos você já foi e quantos deles eram de uma mulher preta? Isso é muito real. Ai, Lia, eu te amo, é sobre, sabe? É sobre. Tá vendo, né, que eu aprendi tudo direitinho. Sou uma aluna aplicada. Ai, ai. Então, nós estamos sujeitos a isso, porque até para isso o racismo serve, para não fazer com que nós casemos. Real. Você quer colocar mais alguma coisa? Ou posso fazer meus avisos finais para a gente começar a encerrar? Porque às 22 a gente tem aquele outro compromisso. Inclusive, eu gostaria de falar para você que eu estou muito chateada de você ter marcado o compromisso no mesmo dia, tá? Porque a gente poderia ficar falando aqui horas e horas a respeito disso. E é isso. Mas a gente tem que conversar com todo mundo, a gente tem que dialogar com todo mundo, né? Mas eu não sei se eu gosto da ideia de ficar dividindo você, não. Tem duplas para todo mundo. Não tem. Então, assim, eu gostaria de lembrar, gente, que racismo é crime, né? Existe uma lei que protege essas pessoas. Então, cuidado ao fazer gracinha, né? Tentar alguma coisa contra pessoas pretas e tal. Tomem cuidado. Aliás, não façam. São pessoas, nós somos pessoas, né? Isso é iguaizinhos, assim. É a mesma coisa que você agredir um gay, uma lésbica, uma travesti ou transexual por ser travesti ou transexual, né? E tal. Assim, são pessoas, né? Então, diferente do que a gente começou, eu acho que é importante a gente dizer que vidas importam, né? Vidas importam. E então parem de matar e de tirar vidas, porque elas são de extrema importância, né? Eu falo isso sempre, a Ash está comigo sempre, ela deve estar enjoada de escutar, que eu digo que no dia que a gente entender que o amor é a base de tudo e a gente aprender a amar, simplesmente amar e respeitar, a gente vai viver muito bem. Muito bem. Porque com amor e com respeito, não vai ter ninguém matando ninguém, não vai ter ninguém desrespeitando, inferiorizando ninguém, tá? A gente vai, daqui a pouco, vai encerrar, né? Porque agora às 22 horas eu tenho lá no meu Facebook, Douglas Holanda, um bate-papo com o movimento LGBT de Rio Claro, né? Então, quem está assistindo a gente, corre lá para a página, vamos continuar de lá. É importante, a gente vai bater
um papo descontraído e tal, sobre alguns assuntos de extrema importância. No domingo agora, a gente tem um ato pacífico aqui em Campinas, né? Procurem aí Fiquem em nas casa. redes. Não entendi. Fiquem em casa. A gente consegue, acredito que a gente vai acompanhar de uma outra maneira. E ainda assim, quem for, se proteja e proteja quem está perto, né? Por favor. O que mais que eu queria falar? Eu acho que é isso. Eu queria Não agradecer sei, mas eu imensamente quero falar você. ainda. Não, você vai falar. Você vai encerrar. Eu só queria agradecer imensamente, porque é preciso dizer o quanto você ensina todos os dias. É preciso dizer o quanto você tem ensinado nos últimos meses e principalmente nos últimos dias, principalmente com o cuidado e a atenção necessária para um assunto tão que deve te machucar tão diretamente, aliás, deve não, que te machuca tão diretamente como a questão do racismo. Então, muito obrigado por trazer informação, ter paciência para explicar e por cuidar tão bem das pessoas que estão ao seu redor. Você sabe que você é minha pupila e que eu tenho muito orgulho de você e eu tenho certeza que muito em breve você vai estar lá à frente cuidando de um monte de Toda gente. vez que eu esse papo, sabe? Não aguento mais. Não. Você vai Enfim, estar lá, gente, viu, por um bom tempo. gente, obrigado, viu? Obrigado você também. Vamos lá para a página do Movimento LGBT e aí a gente vai encerrar. Então, eu queria dizer que é muito legal ver o engajamento das pessoas com a hashtag nas redes sociais e tudo mais. Só que mais importante do que as hashtags e tudo mais é se importar com as vidas que estão vivas. Porque, por exemplo, eu falei, né? Meu inbox do Instagram foi assim, nossa, cheio de gente me desafiando e tudo mais, a postar hashtag e tudo mais. E eu agradeço de coração, porque eu entendi a intenção. Mas de todas as pessoas, que devem ter sido umas 20, 25, nenhuma perguntou se eu estava bem, como estava o meu psicológico a respeito de tudo isso, como que eu estava lidando com tudo isso, como que eu iria fazer para lidar. Então, assim, mais do que só se importar, só se mobilizar quando as pessoas morrem, eu peço que se importem com as vidas enquanto elas estão vivas. Ouçam as pessoas pretas enquanto elas estão vivas. Falei pro meu pai essa semana, eu tô morrendo de medo de virar um cartaz. Tô morrendo de medo de vocês pegarem e fazerem cartaz escrito Oeste presente e tudo mais, e se lembrarem das coisas que eu disse, mas também ficarem com o pensamento de, poxa, o que a Oeste teria dito se eu tivesse perguntado, sabe? O que ela teria feito se eu tivesse abrido porta? O que ela teria feito se não sei o que, não sei o que, não sei o que, sabe? Então, se importem com as pessoas pretas enquanto elas estão vivas. Depois que morrem, infelizmente, já só dá para usar a imagem dessa pessoa para salvar outras vidas. Mas cada vida é uma vida, cada vida tem histórias incríveis. E, assim, eu espero de verdade que depois dessa mobilização toda que teve, que eu não vire um cartaz. Não vire um cartaz. Espero que meu irmão não vire um cartaz. Meu irmão saiu de casa essa semana. Eu fiquei louca aqui dentro de casa de preocupação, porque meu irmão também é um menino preto. E eu ainda tenho artimanhas, eu ainda sei mais ou menos me defender, mas o meu irmão é uma pessoa mais retraída e tudo mais, então me preocupa, tipo, demais. Então, meu, que não seja eu, que não seja meu irmão e que não seja mais ninguém. E porque a gente diz Marielle presente, João Pedro presente, Agatha presente, mas não tem mais ninguém presente aqui. Eles estão todos ausentes.
E presente tô eu, tá o meu irmão, tá os meus amigos. Então, cuide das pessoas enquanto elas estão presentes, porque além de mortas pela polícia e pela sociedade, o índice de pessoas que têm depressão também está entre as pessoas pretas. E eu nem preciso explicar o porquê, né? Eu acho que essa live aqui foi suficiente para dizer o quanto a sociedade é cruel com a gente, sabe? Tipo, muito. Essa semana eu falei uma coisa pro meu pai que eu fiquei chocada de, assim, de ter saído da minha boca, porque eu nunca achei que eu fosse falar isso. Falei, eu não quero mais fazer parte de tantos recortes, porque eu sou mulher, sou preta, sou periférica, sou de religião de matriz africana, e se eu não sou agredida por ser preta, eu sou agredida por ser mulher, se eu não sou, se não é por ser mulher, é por ser do candomblé, se não é por ser do candomblé, é por ser periférica, e na verdade não, sabe, eu devia ter orgulho dessas coisas, como tenho, mas essa semana foi suficiente para eu falar, não quero mais pertencer a isso, porque eu não aguento mais ter medo, eu não aguento mais ter que me defender, eu tô sem forças. Então, é esse o recado que eu quero deixar. Se importem com as pessoas, simplesmente por elas serem pessoas. Não deixem com que o racismo estrutural faça com que essas pessoas vão embora, assim, porque é isso. Quem me conhece sabe que eu não ando no carro, no banco de trás, sem cinto de segurança, porque eu tenho medo de morrer, sabe? Mas mais do que medo de morrer no acidente de carro, eu tenho medo de sair na rua e tomar tiro. Ou então tenho medo de namorar uma pessoa branca e ser maltratada pela família, sabe? E é isso, eu não vou falar mais porque eu vou chorar, mas eu espero ter contribuído alguma coisa com vocês. E é isso. Bom, eu já estava esquecendo de uma coisa que é importantíssimo. Essa live é a primeira de um mês inteiro que a gente vai fazer de lives, né? Trazer profissionais, trazer vivências, trazer respeito, né? Então, acompanhem aí e não se esqueçam que dia 28 de junho, né, a partir das 16 horas, nós temos a nossa 20ª Parada do Orgulho LGBT de Campinas em casa, tá? Então, a gente vai trazer muita arte, muito amor, muita representatividade e respeito através de uma live, e a gente só vai entrar na sua casa se vocês permitirem. Então, nos deixem entrar. Fica aí um convite. Muito obrigado mais uma vez. Eu sou extremamente grato pelas oportunidades que Deus me dá de poder estar aqui conversando e aprendendo todos os dias com um monte de gente incrível. A gente tem a Val aí que está assistindo, ali o Alexandre, a Eloá, um monte de gente, eu entendi. Val, te amo. Um monte de gente que está aí, que ensina não só para a Ash, como para mim também todos os dias. E, aliás, para uma multidão de pessoas que esses seres aí mudam a vida todos os dias. Fiquem com Deus ou com a força maior que acreditarem, se cuidem. Dia 28, na live da parada, vai ter show meu, hein? Fiquem ligados. Exatamente. Então, fiquem com Deus, ou com a força maior que acreditarem. Não se esqueça que o momento é de amor, cuidado, carinho e respeito. Aliás, a vida deve ser baseada nesses pilares. Beijo no coração e até.